Se você tem aí a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, e hoje nós vamos refletir algumas coisas sobre um assunto muito importante. Eu espero que seja de muita instrução e de bênção para você e para sua família. Mas esse verso que nós vamos ler, eu já vou falar para você qual é, trata-se ou revela uma coisa que Deus disse que não era boa. E nós vamos ler aqui o versículo 18. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E ali diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Queridos, o casamento, o relacionamento entre o homem e a mulher é plano de Deus. Foi Deus quem estabeleceu no Éden esse matrimônio, essa união entre o homem e a mulher que Ele mesmo havia criado. Depois, em seu ministério, Jesus ele confirma o seu plano para o casamento ao realizar o primeiro milagre dentro de uma cerimônia de casamento, mostrando que pode transformar toda e qualquer situação para que ambos sejam felizes, para que o casal encontre a felicidade. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre esse plano de Deus, qual é a instrução de Deus para que você seja feliz através desse relacionamento. E nós não vamos falar apenas para os casados, nós vamos falar também para aqueles que estão solteiros. E só para eu ter uma ideia aqui, quantos casados nós temos hoje aqui? Deixa eu ver a sua mão. Muito bem. Algum casal que está noivo? Tem casal de noivos aí? Não? Não tem. Namorados? Cadê os namorados? Muito bem. E os solteiros? Solteiros estão aí? Ok. Alguém na beira do desespero aí? Não? Vamos orar, vamos ajoelhar agora, gente, orar aqui. Fica tranquilo, não entre em desespero. Ainda há esperança. Eu estava lendo esses dias, e é bom você não ter pressa mesmo, viu, para escolher, porque essa escolha ela é muito importante. Eu estava lendo um livro esses dias, esqueci o título, mas eu anotei aqui um trecho que eu li que é muito interessante, né? Falando dessa questão da procura, da intenção de você encontrar a pessoa certa para você, a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. E esse autor, que é o Josh McDowell, falando sobre relacionamentos, ele escreveu uma partezinha ali que diz assim: a esposa ideal que todo homem procura e o que ele acaba encontrando, e o marido ideal que toda mulher procura e o que ela acaba encontrando. E eu achei bem interessante. Vocês querem que eu comece pelo homem ou pela mulher ideal? Pela mulher ideal? Então tá bom. A esposa ideal que todo homem procura. E ele descreveu que ela é da seguinte maneira: alguém sempre bonita e alegre. Poderia ter se casado com um artista de cinema, mas preferiu você. Olha só. Seus cabelos não precisam de rolinhos ou de cabeleireiros para embelezá-los. Dona de uma beleza que não se abala nem nas tempestades. Tá vendo só? Ela não se preocupa depois de fazer chapinha. Nunca adoece e só é alérgica a duas coisas: sapatos caros e casacos de pele. Ela insiste em mudar os móveis de lugar sozinha porque faz bem à sua silhueta. Ela é especialista em cozinhar, limpar a casa, consertar o carro e a televisão, pintar a casa e manter-se calada. Os passatempos favoritos dessa mulher ideal. Difícil, né? Passatempos favoritos: aparar a grama e lavar a louça. Essa mulher ideal, ela também detesta cartões de crédito. A expressão favorita dela é: o que eu posso fazer para você, querido? Ela acha que você tem o cérebro de Einstein, mas é parecido com um galã de Hollywood. Ela gosta que você saia com os amigos para ela poder ficar em casa costurando tranquilamente. E ela ama você porque você é lindo. Essa, na visão do autor aqui, seria a esposa ideal.
E realmente muitos procuram alguma coisa assim, né? Mas a realidade é diferente. Então ele descreve o homem tendo esse desejo por essa mulher ideal, mas o que ele acaba encontrando? Ela fala 140 palavras por minuto e às vezes até 180. Certa vez ela foi modelo para um poste totêmico indígena. Um bom garfo, ao raiar do dia, começa a comer. Onde houver fumaça, ali estará ela, cozinhando. Para ela você tem 2 defeitos, tudo o que diz e tudo o que faz. Não importa o que ela faça, seu cabelo parece uma explosão numa fábrica de bombril. E se você se perder e abrir a carteira, fique tranquilo, ela o encontrará. Agora, o marido ideal que toda mulher procura. E o marido ideal é assim. É um conversador brilhante. Um homem muito sensível, bondoso e compreensivo. Realmente afetuoso. Um homem trabalhador. Um homem que ajuda nas tarefas domésticas, lavando a louça, passando o aspirador e cuidando do jardim. Um homem que ajude a esposa a criar os filhos. Um homem forte física e emocionalmente. Um homem inteligente como Einstein, mas com a aparência do Brad Pitt ou do George Clooney. Querem pouco essa mulherada, né? Mas o que elas acabam encontrando? Um homem que sempre a leva aos melhores restaurantes. Algum dia pode ser que eles entrem em algum deles. Ele não tem úlceras, mas as provoca. Sempre que surge alguma ideia em sua cabeça, ela cabe todinha em uma casca de noz. É conhecido como um trabalhador miraculoso, porque é um milagre quando ele trabalha. Ele sustenta a esposa da maneira como ela estava acostumada, ou seja, deixa que ela continue no emprego. É tão maçante que a aborrece mortalmente mesmo quando lhe faz um elogio. E ele tem lampejos ocasionais de silêncio que tornam sua conversa brilhante. Tá fácil, né? Gente, apesar disso ter um tom de humor, ele tem um pouco de tristeza aqui, porque muitas vezes essa é a realidade. A gente espera uma coisa e quando vai ver é algo totalmente diferente. E apesar do autor ter exagerado um pouquinho aqui, quando a gente começa a atender os casais, a gente vê que ele não está muito fora da realidade. Porque muitas vezes são essas reclamações que são feitas mesmo. Por isso é importante você não ter pressa para escolher a pessoa, porque essa é uma das decisões mais importantes que você vai fazer na sua vida. E logo quando eu fui para o NASP para fazer teologia, e para aqueles que não conhecem, o campus 2 do NASP fica em Engenheiro Coelho, uma cidade no interior, e ele tem um regime de internato. Então você convive com as pessoas que moram ali dentro e faz as refeições no mesmo restaurante. Quando eu cheguei lá, eu já mencionei isso numa super sexta aqui, eu fiquei sabendo de uma história de um rapaz que estava no 4º ano de teologia, ou seja, era o último, no final do ano ele iria se formar, e ele tinha o desejo de, ao se formar, ir ser missionário lá na África. Mas para ele fazer isso, ele queria casar antes, para ir para lá casado já. Porque a ideia era ir e passar a vida dele lá como missionário. E ele entrou no último ano, nem namorava, e aí ele começou a orar: Senhor, me dá uma namorada. Eu preciso namorar, noivar e casar esse ano agora para eu sair daqui casado. E aí bateu o desespero no camarada. Até que um dia, o ano foi passando e nada acontecia, ele fez uma oração para Deus. E ele falou assim: Senhor... E é interessante, né? Cada turminha tem o seu lugar de sentar no internato, né? Eles escolhem uma mesa e meio que adotam aquela mesa e ninguém senta mais ali porque é daquela turma e tal. Mas um dia ele falou assim: Senhor, eu preciso casar. E está difícil de encontrar alguém, então eu vou fazer um combinado com o Senhor. Hoje eu vou entrar, eu vou me servir no balcão e eu vou me assentar na última cadeira, da última mesa do fundo lá do refeitório. Um lugar que não era costumeiro dele sentar. E ele falou assim: a menina que sentar na cadeira que estará à minha frente é a mulher que o Senhor escolheu para eu casar e passar o resto da minha vida. Olha, precisa ter coragem de fazer umas orações assim, viu? Ele fez essa oração e entrou no restaurante. Falou: é hoje que eu vou conhecer a mulher que eu vou casar. E ele pegou a bandeja dele, colocou o prato ali, passou no balcão se servindo. Saiu do balcão e foi andando lá, até a última cadeira da última mesa, lá do fundo do refeitório. E aí, sentado lá atrás, na última cadeira, ele ficava só olhando na catraca, né? O pessoal entrando no refeitório. E aí, como não entrava uma bonitinha assim, ele: Senhor, essa aí está no esquema aí, hein? Manda para cá.
E aí a menina passava no balcão e quando ela começava a caminhar no corredor, ele ficava olhando. Senhor, opa, tá vindo. Tá. Daqui a pouco ela entrava, Senhor. Pensei que podia ser essa aí. E ele ficava orando e mirando as meninas ali, que entravam e vinham pelo corredor. Entrava uma feinha e ele, Senhor, essa aí não, por favor, Senhor. Tanto lugar para ela sentar aqui e tal. Até que uma menina entrou e passou pelo balcão e começou a andar com passos firmes no meio do corredor. E ele olhou e falou assim, Senhor, aquela menina está olhando para cá. Mas não queria essa não. Que a menina começou a andar naquela direção mesmo. Falou assim, Senhor, não sei se o senhor está percebendo aí, lembrando do pedido que eu fiz, mas essa menina está vindo aqui, ela está chegando muito perto. E de fato foi essa menina que chegou naquela mesa e sentou na cadeira que estava à frente da cadeira dele, em frente à cadeira dele. Nunca tinha conversado com aquela menina. Resumindo a história, casou com aquela menina e é missionário lá na África. Tem algumas orações que você pode fazer assim. E na verdade seria muito bom que você colocasse essa decisão nas mãos de Deus. Mas Deus deu condições para você escolher também. Pensar bem, conhecer a pessoa antes de tomar essa decisão. Mas algumas pessoas agem dessa maneira também. Existe uma história na Bíblia muito interessante. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 24. Só para você saber onde está o relato, eu não vou ler, eu vou contar apenas a história de Isaac e de Rebeca. Isaac, filho de Abraão, queria casar. Naquele tempo, os casamentos aconteciam de uma maneira diferente. Abraão, ele chama o seu servo e fala assim, olha, volta lá na terra dos meus parentes e escolhe lá uma mulher para se casar com meu filho. Olha só que coisa maluca, né? Quem é que hoje teria condições de fazer isso? Mas enquanto o servo do seu pai foi, Isaac ficou em oração, orando, Senhor, dirija todas as coisas. O interessante dessa história aqui é que o servo de Abraão, ele também faz um pedido para Deus. Porque imagina se ele escolhe uma pessoa que o senhor dele não gostasse. Então ele fala assim, pede um sinal, Senhor, as mulheres vão vir aqui para o poço para pegar água agora. Então a mulher que oferecer água para mim, para os meus animais, para os meus camelos, é a mulher que o Senhor designou então para o meu senhor. E aí é isso que acontece, Rebeca vem e oferece água para esse homem, também para todos os seus animais ali, e Deus confirma o pedido, e depois quando ela vem, Isaac recebe Rebeca. Uma lição muito importante, se você está sozinho ainda, não encontrou a pessoa que você tem procurado. Primeiro, ore bastante. Peça a direção de Deus para que isso aconteça. Não tenha pressa, porque você precisa fazer uma boa escolha. Você precisa acertar nessa escolha, porque é para ser uma vez só. Esse é o plano de Deus, e assim você vai ser mais feliz. Então ore bastante. Outra coisa, procure a aprovação de pessoas que são importantes para você. A aprovação de alguns familiares. É importante que a sua família goste da pessoa. Ouça os seus pais, eles têm experiência nisso. Vale a pena você ouvi-los, e Deus usa essas pessoas para confirmar a vontade dele para a gente. Então, busque essa orientação. Algumas dicas que eu estou trazendo aqui através de algumas leituras que eu tenho feito de especialistas no assunto. Está sozinho? Então faça algumas coisas. Primeiro, tenha paciência. Segundo, valorize-se. Porque se você não der para você o valor devido, ninguém vai dar. As pessoas elas vão reagir de acordo com a sua postura, a sua perspectiva a respeito de você mesmo. Outro detalhe, preocupe-se mais com o caráter do que com a beleza. A beleza passa, gente. O caráter é mais importante. Vale muito mais a pena você conseguir conviver e conversar com a pessoa do que apenas você ter alguém bonito do seu lado. Pode acreditar. Cuide com algumas manias. Quando a gente fica muito tempo sozinho, nós começamos a adquirir algumas manias. E uma das manias, quando a gente fica muito tempo sozinho, é falar mais da gente do que dos outros. Então, fale mais da pessoa, menos de você. Porque as pessoas tendem a se interessar por quem se interessa por elas. Essa é uma dica para você conseguir conquistar alguém muito interessante. Seja a pessoa certa. Como? Faça aquilo que você espera que a pessoa certa faça. Seja aquilo que você espera que o outro seja e faça para você. Seja feliz primeiro, para depois você procurar alguém para compartilhar essa felicidade.
E aqui é um grande erro que muitas pessoas cometem. Eu quero encontrar alguém que me faça feliz. Não vai fazer. Não vai fazer. Felicidade depende mais de você do que da outra pessoa. É uma escolha que você faz de ver as coisas de uma maneira diferente. E aí não importa o que acontece além de você. Importa o estado em que você está. Aquilo que você permite que aconteça com você. Foi assim com Adão. Deus criou Adão. E, gente, antes de Eva aparecer, vocês acham que Adão era feliz ou era triste? Feliz, o cara era perfeito, ele estava num lugar perfeito. Ao ver os animais ali, cada um tinha um par, ele sentiu vontade de ter alguém para fazer o quê? Para fazer ele feliz? Não, ele já era. Qual foi a necessidade que ele sentiu? Era de ter alguém para compartilhar essa felicidade. Então esteja bem resolvido você. Porque se você estiver bem resolvido, vai ficar mais fácil de você conseguir alguém para compartilhar com você esses momentos, essas alegrias, ok? O problema é que hoje nós vivemos num mundo que prega contra o relacionamento e principalmente o casamento. Só você assistir um pouquinho de televisão aí, enfim, você vai ver que o mundo realmente prega contra. Esses dias eu estava ouvindo alguém falar justamente contra o casamento e ele disse assim, olha, o ser humano é complicado, né? Nunca está satisfeito. Consegue alguma coisa que é outra. Está solteiro, não está satisfeito, ele quer namorar. Aí está namorando, não está satisfeito, ele quer noivar. Aí fica noivo, não está satisfeito, quer casar. Aí casa, quer morrer. Você vê como o mundo prega contra o relacionamento mesmo? Aí o outro estava falando assim, pastor, no dia que eu casei, encontrei a felicidade. Eu falei, nossa, que bom ele é, mas daí já era tarde, né? Estava casando. O mundo realmente prega contra. Essa demora um pouco mais para o pessoal entender, mas depois... O mundo prega contra o casamento mesmo. Só você vê, casa e descasa, como se fosse um namoro qualquer, um relacionamento muito superficial. Mas esse não é o plano de Deus. Isso não é para quem segue a vontade de Deus, para quem quer ser feliz mesmo. Porque esse tipo de união e desunião deixam muitas marcas, trazem muitas consequências negativas e você não vai encontrar a felicidade assim. O problema do mundo hoje é que a palavra não tem mais valor, não há mais compromisso. Um juramento que é feito diante de Deus num altar é esquecido, quem sabe, em poucas horas, em poucos dias, poucos meses. Porque ali todos dizem até que a morte os separe, ambos concordam dizendo sim. Mas acabam não fazendo valer esse sim que disseram. Porque se você prometeu que era até a morte nos separe, que seja até lá, salvo raras exceções, nas quais a Bíblia mesmo autoriza a separação como adultério, ou em casos extremos de violência. Do contrário, que você cumpra o propósito que você assumiu até que a morte os separe. Eu não sei quantos já viram na internet, tem um pastor aí que ele é bem engraçado, o pastor Cláudio Duarte, né? E ele contou um negócio muito legal que eu achei que era a oração do divórcio. Vocês já ouviram ou não? Nem todo mundo aqui ouviu, né? Quantos não ouviram a oração do divórcio? Então eu vou contar para vocês, me desculpe quem já assistiu. Mas ele falou que um pastor amigo dele chegou para ele e falou assim, olha, Cláudio, eu vou separar da minha esposa. Ele falou assim, como assim? Não, vou me separar, não aguento mais. Mas por que ela traiu você? Não. Eu vou me separar porque nós somos incompatíveis. E aí o pessoal gosta de usar isso, né? Incompatibilidade é de gênero ou de gênio? Disso aí. E aí ele falou assim, não, vou me separar. Ele falou assim, mas você não estava lá no altar, você não prometeu diante de Deus que era até a morte nos separe? Ele falou assim, prometi, mas não dá mais, eu não aguento mais ela não me aguenta mais, vou me separar. Aí esse pastor Cláudio falou assim, então tá bom. Então vamos ajoelhar aqui, eu vou fazer a oração do divórcio. O pastor, tem isso, oração de divórcio? Ele tem, inventei agora. Aí ele falou assim, então tá bom, vamos ajoelhar. Aí eles ajoelharam. Aí esse pastor que ia fazer a oração do divórcio colocou a mão em cima do ombro dele e começou a orar assim, Senhor, o Senhor estava lá no dia em que ele prometeu ficar junto com ela até que a morte o separasse. E agora ele quer separar. Então, Senhor, mata ele. Aí o cara tentou tirar a mão do ombro dele assim, né? Mata ele, Senhor, porque ele não quer mais. Aí terminou a oração. E quando terminou a oração, o pastor Cláudio olhou, ele já estava assim com a esposa, Nós dois juntinhos aqui, fica tranquila.
Está tudo resolvido. Mas você percebe, hoje o casamento é banalizado. Aquilo que Deus criou com um propósito bem claro, para a felicidade dos dois, hoje é banalizado. Então, se você está casado, entenda uma coisa, é para sempre. É até que a morte o separe mesmo. Entra no casamento com o seguinte pensamento: vai dar certo, a gente só precisa descobrir como. E agora vocês têm o resto da vida para fazer isso, para descobrir como. Esse tem que ser o pensamento, gente. O problema, e gravem isso, gente, o problema não é ter problema, porque problema todo mundo tem. O problema é você não resolver problema. Então, surgiu um problema? Senta, conversa, resolve o problema. Isso é solução. Separação não é solução, é fuga. E aí, se surge um problema, você separa por causa daquele problema, se você se relacionar com outra pessoa, primeiro que você não pode, né? Porque a Bíblia não autoriza, a não ser que tenha sido por adultério, separação. Então você não pode nem ter um outro relacionamento. Mas algumas pessoas ainda se relacionam com outras. E se surgir o mesmo problema, o que você vai fazer? Vai separar de novo? Você não aprendeu a resolver o problema? É isso que você vai fazer? Então separação não é solução, é fuga. Então se lembre, o problema não é ter problema. O problema é não resolver os problemas. Então apareceram os problemas, enfrentem os problemas. Esses problemas muitas vezes surgem por uma falta de compreensão clara do plano de Deus para o casamento. Você precisa entender qual é o plano de Deus, qual é a estrutura que Deus estabeleceu para que você seja feliz. E queridos, o que eu vou falar agora não é a ideia da minha cabeça, é o que está na Bíblia. E você vai comprovar isso. Então hoje você tem uma escolha, quer ser feliz? Siga o que Deus está orientando. O problema é, Satanás ele é astuto, ele vai minar a família. E aí ele cria um monte de movimentos, por exemplo, o feminismo, que nada mais é do que uma estratégia do inimigo para minar o seu relacionamento familiar. Porque o feminismo tira você do plano de Deus. E aí se você não gostar, reclama com Deus, porque é Deus que estabeleceu assim. Só que eu vou dizer uma coisa para você, se você seguir isso aqui, você vai ser feliz. Então quer ser feliz? Siga isso aqui. Como que a gente compreende qual era o plano de Deus? Aí a gente volta na criação do homem e da mulher. E ali Deus deixou algumas lições bem claras para nós. E ali você precisa entender algumas coisas que foi Deus que fez assim. Como é que Deus formou Adão? Deus o formou a partir do quê? Do pó da terra, do barro. Deus fez um pouco de barro ali, de lama, e começou a formar o homem. E aqui alguns detalhes interessantes, né? Terra, no hebraico, é Adamá. A palavra Adamá. E aí Adão veio da terra, então o nome dele Adão. Adão, Adamá. Adão, o que veio da terra. Aí Deus dá uma missão para Adão. E a missão que Deus dá para Adão está relacionada à sua origem, a terra. Porque qual é a missão que Deus dá para Adão? Adão, a partir de agora você deve fazer o que com o jardim? Cuidar dele. Então Adão vem da terra, a missão que Deus dá para ele é com relação à terra. Então você veio da terra, então você cuida da terra. Você administra a terra. Você cuida, zela pelo jardim, para que ele frutifique, para que ele sempre tenha mantimentos para vocês. Então, a missão de Adão, que é dada para Adão, tem a ver com a origem de Adão. A partir do que a mulher é feita? Da costela de Adão. E aqui é interessante, né? Adamá, a terra, Adão, o homem. Aí a mulher é feita da costela do Adão, só que homem no hebraico é Ish. E aí Deus tira a costela de Adão e da costela de Adão faz a mulher. E quando o Adão vê a mulher, ele a chama de Ishá. Homem Ish, mulher Ishá. Adamá, terra, Adão, o ser humano. Adão como homem Ish, Eva, Ishá. A origem de Eva é a costela de Adão. E a missão que Deus dá para Eva tem a ver com a sua origem. Se a origem dela foi a costela de Adão, qual é a missão que Deus deu para Eva, que nós lemos no primeiro verso que nós lemos? Deus fala assim, eu vou fazer para o homem uma o quê? Auxiliadora. Alguém que o ajude. Então, se a missão de Adão é com relação à terra, a missão de Eva é com relação a quem? A Adão. Então, entenda uma coisa.
E aqui Deus já começa a mostrar algumas figuras que nós precisamos ver claramente dentro de um relacionamento. O homem, por natureza, ele é o provedor, porque Deus colocou isso nele como missão. Você vai trabalhar, você vai prover o sustento, o mantimento. E a mulher tem que fazer o quê? Ajudar o seu marido a cumprir a missão dele. Não é fazer no lugar dele, é ajudá-lo a cumprir a missão dele. Eu vou fazer alguém que seja auxiliadora do Adão. Aí por isso que às vezes a gente se frustra aí, a gente vê mulher querendo tomar o lugar do homem, aí por isso que não dá certo. Por isso que surgem problemas. E não era o plano de Deus esse. Agora você vê, quando eles pecam lá, se escondem e tal, Deus ele profere maldição para o homem e para a mulher. Só que veja que não é o ser humano diretamente que recebe a maldição, mas a maldição interfere a missão. Porque quando Deus vai amaldiçoar Adão, na verdade Deus amaldiçoa o quê? A terra. E fala, por causa da sua desobediência, então a terra, ela vai produzir ervas daninhas, cardos, abrolhos e tudo mais. Então, percebe? A maldição vai para a terra, para a origem da sua missão, ou para o destino da sua missão. E quando Deus vai dar a maldição para Eva, qual é a maldição que ela recebe? A tua vontade será para o teu marido. Então depois lá no céu vocês conversam com Eva, viu? Foi Eva que trouxe isso aí para vocês. Só que, gente, é maldição, mas é bênção. Porque quando Deus profere isso, Deus está dizendo o seguinte, agora é o seguinte, o pecado entrou no mundo, então para funcionar direito é outra coisa. Para funcionar direito é assim, o homem é o cabeça, a mulher, ela vai respeitar o seu homem. É plano de Deus. E aí quando você vai lá para Efésios 5, 22, vamos lá ler. Abre lá, Efésios 5, 22. A mulherada não gosta muito desse texto aqui. Mas eu espero que hoje você veja isso de uma maneira diferente, porque isso na verdade fala de harmonia. Não fala de uma submissão servil. Efésios capítulo 5, versículo 22. E ali diz assim, ó, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita, enfim, aí vai falar. E 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que é dada essa orientação? Porque antes lá no Éden, o amor do marido para com a mulher seria natural, eles eram perfeitos. A submissão, o respeito da mulher à vontade do marido ia ser natural, porque eles estavam no lugar perfeito. Mas agora com o pecado, qual seria a tendência do homem? É focar só na sua missão. Com a missão do homem nós poderíamos resumir numa palavra, trabalho. E essa é a maior parte dos problemas. O homem que passa muito tempo no trabalho, que dá muita atenção para o seu trabalho e esquece de demonstrar o seu amor pela esposa. Então Deus fala, marido, é o seguinte, você vai cumprir a sua missão de ser o provedor, o mantenedor? Vai. Só que também lembra, ama a sua esposa. Lembra que você precisa fazer isso que você vai fazer por causa dela. É para atender as necessidades dela. E aí, mulher, respeite a decisão do seu marido. Respeite a condução do seu lar que o seu marido vai dar. E até alguns teólogos, esses estudiosos das línguas bíblicas, nesse caso aqui do grego, eles dizem o seguinte, que esse texto, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, pode ter a seguinte conotação, a seguinte ideia, mulheres, não usem contra os seus maridos o poder que vocês têm. E aí, por causa disso, surgiu aquela brincadeira, né? O homem é a cabeça, mas a mulher é o... vocês sabem, né? E a mulher é o pescoço, que vira a cabeça para onde quer, né? Mas é isso mesmo. Porque a mulher ela tem um poder especial. E alguns teólogos até brincam mesmo, né? Satanás sabia disso. Ao invés de tentar Adão, tentou Eva, porque depois que apareceu a mulher nua na frente de Adão, ficou mais fácil, né, dele comer o fruto. Porque a mulher tem esse poder de convencimento, de persuasão. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, mulher, não use contra o seu marido o poder que você tem, mas respeite-o. E aqui que entra a grande questão. O plano de Deus é que o marido, ele ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. A que ponto Cristo amou a sua igreja, amou cada um de nós? A ponto de dar a sua vida. Agora, qual é o problema que a mulher vai enfrentar de respeitar a decisão de um homem que estaria disposto a dar a sua vida por ela? Você percebe? O plano de Deus é para que haja harmonia.
E você precisa entender o plano de Deus. O plano de Deus é esse, foi Deus que estabeleceu assim: mulher, a sua vontade é para o seu marido. E marido, você tem que amá-la como Cristo amou a igreja e dar a sua vida por ela. Porque aí vocês vão trocar uma experiência natural e maravilhosa daquilo que Deus tem preparado e reservado para vocês. Se nós não entendemos qual é o plano de Deus para o casamento e aquilo que Ele estabeleceu, fica difícil nós encontrarmos e desfrutarmos a felicidade que Ele preparou para nós. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Nesse texto aqui, Paulo vai falar a respeito do amor não entre homem e mulher, mas eu fico pensando que se no amor entre os irmãos, nós precisamos ter algumas características que ele vai mostrar, quanto mais no relacionamento entre um homem e uma mulher. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. E ali ele diz assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Aqui Paulo fala de duas coisas que precisam haver nessa relação de amor. A primeira delas, conhecimento. E como falta às vezes conhecimento, por isso que eu digo, não tenha pressa. Conheça muito bem antes, e agora a gente vai entender por quê. Cada um vem para o relacionamento trazendo a sua bagagem. Aquilo que aprendeu do relacionamento dos seus pais, aquilo que aprendeu na sua experiência, na sua casa desde criança. O problema é que algumas pessoas elas se tornam apenas um produto do meio. Ele disse, na casa dos meus pais era assim, então eu vou continuar fazendo assim e está tudo certo assim. Mas você precisa entender que do seu lado você vai ter uma pessoa que tem uma bagagem completamente diferente. Que as referências dessa pessoa não são as mesmas referências que você tem. E aí vocês precisam dar um jeito de harmonizar essas coisas. As diferenças são inúmeras, e eu poderia mencionar algumas delas aqui. Algumas você já está cansado de ouvir, que todo lugar que a gente vai que fala de relacionamento, mencionam essas diferenças. Por exemplo, a maneira de fazer compras. A mulher vai passear no shopping, o homem não, ele vai direto naquilo que ele precisa. Mulher vai de galera no banheiro, homem não faz isso, homem vai sozinho. Outra coisa que os homens não entendem do universo feminino, como é que uma mulher consegue passar inúmeras horas, ou minutos, quem sabe, numa sessão de tortura, se depilando, e ainda assim ter medo de barata? São diferenças que a gente não consegue entender. O método de escolher a roupa que você vai usar naquele dia. E, gente, isso a gente não consegue entender mesmo. Então, é bom até nem perguntar às vezes. Porque para o homem, se a blusinha estiver combinando com a saia e com o sapato, está beleza. Mas para a mulher, parece que a roupa tem que combinar com o dia. E aí, para a gente, isso é muito mais complexo. O critério do homem para escolher a roupa que vai usar é bem diferente. Ele dá uma cheirada na camiseta que está pendurada ali, se tiver valendo, tá bom. TPM, a gente não entende. A mulher acorda de TPM, o homem pensa, poxa, se arrependeu de ter morrido, de não ter morrido na madrugada, né? As diferenças, elas começam desde cedo, desde pequeno. E aí a gente precisa entender essas diferenças. Só de você pensar que tipo de brinquedos o menino recebe e a menina recebe, você já vê muita diferença. E isso vai acompanhar todo o desenvolvimento da criança. Que tipo de brinquedo o menino mais ganha quando pequeno? Carrinho e bola. Percebeu o que há em comum nesses dois brinquedos? São brinquedos que exigem controle. Controlar o carro, a velocidade, o espaço, tudo mais. E a bola também. O melhor jogador é aquele que tem maior controle sobre a bola, consegue ter mais domínio sobre isso. Isso tem tudo a ver com a personalidade do homem. O homem gosta de estar no controle. Por isso que o homem gosta daqueles controles sofisticados e tal, né? O homem gosta disso, de ter controle da situação. O homem gosta tanto de ter controle que às vezes quando o apresentador fala assim, não saia daí que a gente já volta, tem gente que muda o canal só para mostrar quem é que está no controle. Porque o homem gosta de ser o dono da situação. Aí, por que surgem alguns problemas em casa? E aí eu vou dar uma dica para vocês, mulheres. Tem um negócio quebrado lá, sei lá, a torneira da pia da cozinha estragou. Mulheres,
Se o marido de vocês falou que vai trocar, fica tranquilo. Ele vai trocar. Não precisa ficar lembrando a cada 6 meses. Ele vai trocar. Só que às vezes a mulher, ela toma o lugar do homem e aí tira o homem do controle. Daí por isso que gera problema. Então deixa o homem no controle. Fala, olha, você é o homem da casa, você precisa resolver isso aqui. Menina, que tipo de brinquedo menina ganha? Boneca. E boneca precisa do quê? De roupinha. E é por isso que a sua esposa, todo sábado, abre o guarda-roupa e fala. O que ela fala? Ah, achei que era só minha. Não tenho nenhuma roupa. Tá. E o guarda-roupa lá não cabe mais nada. É por isso, porque vem desde cedo. Outra coisa que você precisa entender, gente, isso aqui é muito importante. A sua história e a história do outro. Isso aqui talvez uma das coisas mais fundamentais. Porque sem você conhecer isso aqui, você está sendo influenciado. E se você está solteiro também, para tomar uma decisão de quem vai ser outra pessoa. Você está sendo induzido a tomar algumas decisões sem perceber. Se você não conhece a sua história, nem a história do outro, eu vou mostrar por quê para você. E é interessante que a Bíblia também fala sobre isso. Quando a Bíblia vai contar, se você começar a ler ali a partir da história de Noé. Essa é a história de Noé. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando a Bíblia vai contar a história de alguém, ela conta, na verdade, a história dos filhos desse alguém. Isso traz uma pista muito importante para mim e para você. Isso significa que a sua história, ela começa antes mesmo de você nascer. E é importante você tomar um tempo para você rever a sua história e entender a sua história. Porque a sua história traz uma bagagem para você e que te leva a algumas decisões que você nem percebe por que você está fazendo. Eu vou mostrar para você como que isso acontece. Então a história dos seus pais, a história dos seus avós também é a sua história. E quantas vezes você já parou para pensar nessa parte da sua história? E hoje eu gostaria de convidar você para fazer isso. Eu estou fazendo uma pós-graduação que é na área de terapia familiar sistêmica. E dentro dessa área nós temos um estudo que é o estudo do genograma. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então imagina só, aqui está o homem, aqui está a mulher, né? São esses desenhos que a gente usa lá mesmo para fazer esse estudo. Você precisa conhecer a sua história. Então acima de você, cada um de vocês, você e seu marido, você e sua esposa, vão ter acima de vocês um pai e uma mãe. E ali dentro desse estudo do genograma, os psicólogos entendem melhor isso aí, você vai entender os tipos de relações que haviam, se eram rígidas, nítidas, emaranhadas, enfim, são termos técnicos apenas. Mas isso dá uma boa pista para você do tipo de escolha que você pode fazer na sua vida, e aí eu gostaria de trabalhar com vocês aqui 3 exemplos que vão deixar isso claro, e aí você aplica isso para a sua realidade, para a sua vida. Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de propor, só para você entender como isso funciona, é a situação onde um pai é muito autoritário e a mãe, ela é muito submissa. Então, vamos imaginar que isso aconteça nessa família aqui, ó. Aqui está o pai, aqui a mãe e aqui o filho. Esse pai, ele é muito autoritário e essa mãe muito submissa. Esse filho aqui, se ele não conhecer para mudar a história, ele vai ser levado a tomar uma decisão. E a decisão que ele vai tomar é o seguinte: se for homem, a tendência é que ele escolha uma mulher com que perfil? Semelhante ao da mãe, muito submissa. Agora, se esse filho aqui fosse uma mulher, que tipo de homem ela escolheria? Se o pai é só autoritário, e esse autoritarismo ele não é negativo, apenas é a figura mais forte dentro da família, a tendência é que ela escolha alguém também que tenha essa mesma autoridade e que ela passe a assumir a postura da mãe, de ser muito submissa. Agora, se esse autoritarismo do pai ele é exagerado e passa a ser negativo, tendo casos até mesmo de violência, de agressão, tudo mais, tudo que é ruim, a tendência é a gente sempre ir pelo contrário. O que é mais forte e bom, a gente replica. Então, nesse caso, a tendência desse rapaz aqui é que ele também
seja muito agressivo com a sua futura esposa. Que ele replique a figura do pai porque ela é muito forte. Agora, se for uma menina, nesse caso de um pai que bate na mãe e agride a mãe e tudo mais, que tipo de homem ela vai escolher? Exatamente o contrário. Então ela vai escolher um homem que seja muito pacato, que não tenha muita vontade própria e tal. Para quê? Para que ela possa ser a autoridade dentro de casa. E aí, se isso acontece, esse casal vai ter filhos. Então, se ela, aqui só, imagina que isso está ligado aqui, né? Se essa mulher se casa com um homem que é mais pacato, que é muito submisso, qual é a tendência desse filho aqui? É encontrar uma esposa que para estar do lado dele que também mande nele. Você percebe? Tudo está dentro de um sistema. A sua história ela já começou. E às vezes a gente entra... Pode tirar da tela. Obrigado, gente. Se você não entende a sua história, você é levado a tomar algumas decisões sem você perceber. Pela indução da tua experiência, daquilo que você viveu. Como é que eu mudo isso? Conhecendo a minha história. E aí eu sou uma pessoa autônoma e posso tomar as minhas decisões, não sendo um produto do meio. O problema é que daí a gente entra no casamento, eu acho que eu estou certo e o outro está errado. E eu fico falando, muda você, eu quero que o outro mude. Mas sabe qual é a chave para a mudança do outro? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Quando eu mudo, o outro muda, porque todas as coisas estão interligadas. Outra diferença que existe, gente, é na área da comunicação. A comunicação é diferente. O homem é mais objetivo, a mulher ela é mais subjetiva. Para o homem, sim, não. Para a mulher, conta uma historinha ali, coloca as informações no meio. Aí o casal recebeu uma ligação em casa, o homem atendeu. E aí a mulher do lado, ouvindo ele conversando no telefone, ele disse assim, alô, oi, tudo bem, e você? Então, tudo bem. Ah, que legal, parabéns. Ah, domingo não dá? Não, segunda a gente vai então. Tá bom, beleza. Terminou a ligação, o cara quieto. A mulher do lado, e aí? Quem que era? E o homem falou assim, era minha irmã. Tá, e o que ela queria? Porque a mulher ela precisa dos detalhes, né? Não, ela ligou só para falar que o filhinho dela nasceu. Pô, o sobrinho nasceu? E você está tranquilo assim, mas é menino, é menina? Quantos quilos tem? Ele falou assim, não sei, não perguntei. Se fosse a mulher que tivesse atendido o telefone, ela saberia quantos centímetros, quantos quilos, tem cabeça. Se tem cabeça, é bom que tenha, né? Se tem cabelo, a cor do olho e tudo mais e tal. Porque é diferente. Esses dias aí está muito calor, né? E a mulher ela tem uma linguagem mais subjetiva e o homem objetivo. Aí aconteceu da minha esposa e eu acordarmos no mesmo momento, no meio da madrugada, um calor infernal. E ela olhou para mim e falou assim, nossa, esse calor dá uma sede, né? E aí eu com a minha cabeça, pior que dá. Aí depois eu recebi um cutucãozinho assim, né? Pega água lá para mim. Você precisa entender como acontece a comunicação de um e de outro. Aí o marido chega para a esposa e pergunta, viu, e aquele casal vai vir jantar hoje à noite aqui em casa? Ela responde, então, nesse então o cara já se perdeu. Ela fala, quando eu liguei para minha amiga, ela estava no supermercado, aí do supermercado, e o cara não entendeu nada. Tanto é que quando você termina de explicar, ele pergunta para você, mas e aí, eles vêm ou não? Não é assim? Homem objetivo, é numa coisa só, é concentrado. Presta atenção, você já esteve no carro com o seu marido e ele se perdeu, e o rádio do carro estava ligado, primeira coisa que o homem faz quando ele se perde, o que ele faz? Ele abaixa o volume do carro, senão não se acha. Tem que focar numa coisa só. A comunicação é diferente, enfim, as habilidades também são diferentes. O pessoal fala muito, né, que as mulheres elas fazem inúmeras coisas ao mesmo tempo. Ela está cozinhando ali, está cuidando do bebê, está falando ao telefone. O homem não, vai pôr o leite para ferver, ele liga lá e fica assim, né? E ainda consegue derramar às vezes. A gente precisa entender, comunicação tem mais a ver com o que o outro entende, não com o que eu falo. Então perceba como é que o outro entende. E aí eu gostaria de perguntar para você que está com o seu cônjuge aí do lado, ou com a sua namorada, namorado, enfim. Você, homem, já disse para ela que você a ama hoje? Aí você falou, calma pastor, estou acordando ainda, né? E de repente você pensa que não precisa falar, mas a mulher ela precisa ouvir. Então fale. E para a gente caminhar para o final aqui, queridos, eu gostaria de voltar numa frase para tratar de um exemplo. O problema não é ter problema. O problema é você não resolver o problema.
E um dos maiores exemplos disso que eu encontro na Bíblia, eu encontro no livro de Jó. Uma ideia bem clara de qual deve ser a postura do casal para enfrentar as crises, os problemas. Você conhece a história? Jó tinha tudo, um homem mais rico do Oriente, 10 filhos. De repente, por uma intervenção de Satanás, perde tudo de uma hora para outra. Perde os seus bens, os seus filhos, toda a sua riqueza. Perde até mesmo a sua saúde e fica sem nada. Aí, por uma frase da mulher dele, a gente descarta ela da história e condena ela para sempre. Só que essa mulher é um exemplo. Porque a gente esquece que essa mulher também perdeu os filhos. A gente esquece que ela também tinha a mesma riqueza que o marido. Imagina só uma mulher que usava só Michael Kors, Louis Vuitton, de um dia para o outro não poder ir nem na feirinha da madrugada mais. É fácil para a mulher? E aí, no meio de tudo isso, por causa de uma frase, a gente condena ela para sempre quando ela diz: olha, então amaldiçoa teu Deus e morre. E a gente pensa, ou é levado a pensar muitas vezes, que enquanto Jó estava lá na desgraça, ela pegou as coisinhas dela, voltou para a casa da mamãe, e depois que Deus devolveu tudo para Jó em dobro, ela voltou. Mas não foi isso que aconteceu. Abra sua Bíblia lá, Jó capítulo 19. Jó, capítulo 19, versículo 17. E ali diz assim, ó, é Jó falando: o meu hálito é intolerável à minha mulher. Deixa eu te perguntar, para sentir o hálito de alguém, você está longe ou está perto? Mas pode responder, né? Depende da boca, né? Mas você está perto. Onde é que a mulher de Jó esteve o tempo todo? Ao lado dele. Esse é o segredo para você enfrentar as crises dentro do seu relacionamento. É vocês se unirem cada vez mais. O problema não é ter problema, o problema é não enfrentar os problemas. Agora, o problema é que muitas pessoas, quando surgem as dificuldades, eles acabam se afastando. Um acaba sendo indiferente para com o outro. O casal fica um tempo sem conversar. E aí, queridos, tem um texto do livro Lar Adventista que eu gostaria de ler para você. Que ele diz assim, ó: embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido, nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Só que é Deus que está falando para você, jamais. Por mais que apareçam problemas, nunca abriguem o pensamento de que o seu casamento é um erro ou uma decepção. Porque Deus tem um propósito. Vocês assumiram uma responsabilidade diante de Deus. E quem é que deve dar o primeiro passo para a reconciliação? É aquele que sentir primeiro no coração. Não é o que errou. Só se ele vier me pedir desculpa, não. Se você sentiu o toque do Espírito Santo, dê você o primeiro passo, porque você assumiu um compromisso com Deus de cumprir o seu papel dentro desse relacionamento. E lembre-se, a chave da mudança do outro, ela é você. Quando os problemas surgem dentro da sua casa, o que é que você constrói? Muros que separam vocês? Ou vocês constroem um altar para buscar ao Senhor? Que tipo de coisas vocês fazem? Como vocês costumam resolver esses conflitos? Tudo na nossa vida se começa ao construirmos altares dentro de casa para buscarmos o Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Deus é quem tem que ser a base do seu relacionamento. Então, construa altares dentro da sua casa, não muros. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Resolvam os seus problemas.
E para terminar, queridos, Jesus ele deu o maior exemplo quando ele fez o seu primeiro milagre dentro de um casamento. João capítulo 2. O vinho tinha acabado, isso traria enorme vergonha para os noivos. E Jesus transformou água em vinho, mostrando que ele pode transformar toda e qualquer situação. Está enfrentando um problema, uma dificuldade? A separação tem assombrado vocês? Coloquem Deus em primeiro lugar, convide Ele para fazer parte do relacionamento de vocês. E Ele pode transformar a situação da água para o vinho. E o último exemplo que eu gostaria de dar, para que a sua casa, para que o seu lar, o seu relacionamento, seja uma luz para os seus vizinhos no bairro onde você mora, Josué capítulo 24. E esse é o último texto que nós vamos ler. Josué estava mais uma vez enfrentando um problema comum no meio do povo de Deus. O povo de Deus estava idolatrando, eles praticavam abominações diante do Senhor, com relação ao matrimônio, com relação ao sexo, algumas orgias referentes aos cultos que praticavam para outros deuses. E aí surge esse homem, Josué, e ele diz o seguinte, Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. E ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E hoje eu gostaria de fazer o mesmo apelo a você. Escolhe hoje a quem você quer servir. Escolhe hoje orientações de quem você quer adotar para a sua vida. Você quer adotar para o seu relacionamento, para o seu casamento, os costumes que o mundo tem apresentado para você? Ou quer seguir hoje as orientações que Deus tem bem claras na sua palavra para você? Josué ele tomou uma decisão. E eu espero que seja a sua também. E ele concluiu dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que ao seguirem as orientações de Deus, você possa de fato experimentar a plena felicidade que Ele preparou para você, como família, como casal, e que você possa dar um lindo testemunho do que é ter uma família que serve ao Senhor. Que Deus abençoe você. E se nesse momento você gostaria de consagrar o seu casamento, a sua família, os seus relacionamentos a esse Deus, eu gostaria de pedir para vocês colocarem em pé, nesse momento. Eu gostaria de convidar vocês a colocarem em pé nesse momento e colocar a mão aí no ombro do seu cônjuge ou do seu familiar que está aí do seu lado. Se de repente você está longe do seu familiar aí, você poderia andar, chegar pertinho dele. Se de repente seu familiar não está aqui, que você possa tê-lo no coração. Mas vamos todos nesse momento nos levantar e vamos terminar com uma oração. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome pelo Teu plano maravilhoso para cada um de nós. Porque foi o Senhor que instituiu a família, o casamento, o matrimônio. E nesse momento, como ministro do Teu Evangelho, eu estendo a minha mão sobre cada um desses queridos irmãos para os abençoar. Para que através do nome santo e poderoso de Cristo Jesus, eles possam ter forças e condições para cumprirem as Tuas orientações, para que sejam felizes. Que o Senhor habite o lar de cada família que está sendo aqui representada, com a paz e o amor do Teu Santo Espírito. E que ao servirem o Senhor, possam compartilhar com os seus vizinhos e amigos da plena felicidade que o Senhor manifesta na vida daqueles que o amam, adoram e seguem. Abençoa as famílias da nossa comunidade, ó Deus.
que elas sejam um ponto de luz, onde quer que estejam, e que o Senhor as abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe você.